óbvio, o debate com Márcio Mota. É o óbvio pela internet, você participando com a gente, deixando a sua opinião, o seu comentário e também debatendo conosco os temas. A gente vai falar agora sobre uma situação que pode acontecer com qualquer um que mora em comunidade. A pessoa mora numa comunidade, numa favela, né? E de repente essa pessoa é projetada, vira um jogador de futebol ou vira um artista famoso. E até que ponto ela deve romper o laço com a comunidade ou não? Os laços devem ser mantidos ou não? Eu digo isso, doutor José Mário, porque nós tivemos anunciado pela imprensa o envolvimento do Wagner Love com a comunidade onde ele foi filmado, provavelmente um celularzinho, né? Filmando ele andando ao lado de homens armados. Nós tivemos já o Belo, né, o cantor Belo, envolvido numa conversa de telefone com um traficante, onde o traficante pedia a ele um valor emprestado e ele, em troca, termos correlatos. Exatamente, queria um tênis 45, alguma coisa assim nesse sentido, e a polícia veio a descobrir que se tratava de um fuzil, né? E a gente tem também a própria Adriano, onde a moto que ele comprou foi tirada no nome da mãe de um traficante. Ele comprou e repassou para o nome Repassou para o nome da mãe. Quer dizer, são alguns fatos que envolvem, mas como você sair, como você romper esses laços, ou seria justo romper esses laços, né, já que ali onde você nasceu, onde você foi criado, e hoje só porque você tem aí uma projeção, você não tem mais contato com essas pessoas. Eu queria começar ouvindo a opinião do Dr. José Mário Ferreira. Ô Márcio, eu acho que o exemplo do Adriano seria excelente, porque ele é uma pessoa que fez tudo para não negar as origens e diz até que só se sente bem indo à favela, ficando descalço, soltando pipa. Isso seria um exemplo de quem saiu do nada, foi ao topo e consegue transitar na terra do nada, da onde ele saiu, nada, desculpe, bem entendido, nada em termos do que ele tem hoje. Nada de investimento público. Exatamente. Consegue transitar durante esse período, lá e cá, dizendo que ali é que eu me sinto bem, ali é que eu me sinto a pessoa que eu gosto de ser. Seria maravilhoso se ele não tivesse, correlatamente, como efeito colateral de tudo que a gente está falando, vindo a ter notícias de natureza policial que são extremamente desagradáveis. No caso do Adriano, ele teve já uma situação em que a noiva foi lá, numa festa que estaria sendo feita lá na comunidade, e que ele participaria, que ela não concordaria, e ele foi para lá, levou outros jogadores, Bruno, etc. Enfim, levou outros jogadores, e aí a coisa não rolou bem, a namorada criou um barraco, bateu, quebrou carro, não sei o quê, e recentemente veio essa notícia de que ele teria comprado uma moto por R$35 mil e repassado para a mãe de um traficante. Aliás, ele comprou duas motos. Uma ele fez isso, a outra eu não sei, ninguém esclarece. E o Wagner Love, que foi agora recentemente visto numa festa na Rocinha, escoltado por traficantes armados, etc. Ele, ao se defender, tentou ser, digamos, bastante simples. Isso é comum na favela. Mas eu entendo que eles, enquanto formadores de opiniões, e aí vem a minha preocupação, porque tem muito garoto, inclusive da favela e até da cidade, que gostaria de virar um Adriano em termos de um jogador de futebol, de projeção. Sim, aí você tem tem muita lado, criança né? pensando nisso. Exato. E isso, infelizmente, serve de exemplo da forma mais negativa que esse exemplo existe. Wagner Love, da mesma forma. Eu entendo que são dois grandes jogadores, reputo até jogadores a nível de seleção brasileira, onde já estiveram e um até ainda está. Mas entendo que o comportamento deles inviabiliza essa possibilidade deles se tornarem ídolos, exemplos, como, por exemplo, a gente pode falar do Zico e outros jogadores, Ademir da Guia, outros jogadores que ficaram famosos, transitaram nos dois caminhos e mantiveram aquela situação de família em escala maior na sua vida. Será que caberia o quê, né? Porque, imagina só, você desce na favela. É comum, há relatos de que é comum você visualizar pessoas com fuzil, pessoas armadas, pessoas vendendo droga e tudo mais. Você desce ali, passa pelo meio, o que você faz? Você volta? Não vou.
talvez uma flexibilidade, talvez até se o próprio Adriano, ou Wagner Love, no caso que foi fotografado, virasse para o traficante, olha, rapaz, porque ele é respeitado ali dentro, seja pelo traficante ou não o traficante. Mas olha, não é bom que me fotografe, porque outras pessoas podem levar isso a mal. Então, vamos fazer assim, eu vou voltar aqui para o carro, tal, abaixa as armas, aí eu volto daqui a pouco. Mas talvez não houvesse ali, porque a grande verdade, doutor Lúcio, é que se tem gente armada ali, a culpa é do Estado. É verdade. A culpa não é do Wagner Love. A culpa não é do Adriano, se ele deu uma moto, entendeu, para a mãe do traficante. Não estou querendo defender, não. Tem que se investigar, tem que saber se houve alguma troca. A culpa não é do Belo, se o traficante ligou para ele pedindo um dinheiro emprestado. E porque sabia, inclusive, que ele tinha. Porque sabia, inclusive, que ele tinha. Não é verdade? E pegou, e em troca, de repente, a falha foi ter pedido uma arma em troca. Ou você tem aí um fuzil que o cara gosta. Criou um envolvimento. Aí criou um envolvimento. Mas eu não tenho culpa se eu saio se eu coloco uma pessoa aqui na mesa e depois eu venho descobrir que a pessoa é um marginal. Eu acho que, na verdade, aqui tem que levar em conta o código de valores de cada um. Temos que entender uma coisa, o indivíduo que foi criado dentro de um meio e que se acostumou a ver um monte de gente armada e que o crime é parte do dia a dia, o código de valor dessa pessoa compõe-se também destes valores. Isso. Quando o indivíduo sai da comunidade, ele não deixa de ser ele, continua sendo um indivíduo fora da comunidade. Mas entenda que o código de valor de uma pessoa acompanha essa pessoa toda a vida. Talvez não cause estranheza passar por um indivíduo armado. Nós temos um amigo nosso, médico, que trabalhava num posto de saúde dentro do morro e abandonou a cidade, porque não aguentava mais ter as pessoas passando armadas ao lado dele e brincando, crianças de 10, 12 anos, brincando com a arma perto do posto de saúde. Ele para passar por aquele lugar, ele tinha que se vestir de branco para ele não virar um alvo. Então, na prática, por exemplo, para esse médico que vivia fora da comunidade, entrar a arma causava uma estranheza. Para um jogador de futebol que conviveu com isso a infância toda, ele nunca teve a presença do Estado no lugar, talvez a arma, ele considere isso corriqueiro. Lidar com o criminoso se tornou corriqueiro. Eu me lembro de afinal de contas, é o vizinho dele. É o vizinho. Ele vem aqui no todo dia. É um amigo de infância. E amigo de infância dele. Escola. Tá certo? A gente para falar isso, mas, por exemplo, a hipocrisia de, por exemplo, veio um artista estrangeiro aqui, a primeira coisa que ele faz é negociar com o tráfico para poder gravar dentro da favela. Isso, ninguém comenta. É verdade, isso ninguém comenta. Isso acontece. Então, na verdade, todo o processo passa por uma visão do tipo assim, não, tudo bem, eu analiso de fora, mas eu faço a hipocrisia de, por exemplo, fechar meus olhos quando o artista de fora vem gravar na favela e ele negocia com o traficante. Pede-se permissão ao dono do lugar. Por que há um dono naquele lugar? Porque o Estado não existe. Ok, o nosso tempo é curto, eu queria ouvir rapidamente a opinião do professor Eduardo Serra e em seguida da Lúcia. O positivo desse fato, né, é o Adriano não ter rompido com as suas origens. Né? Então ele ganhou dinheiro, jogou no exterior, mas ele entende a origem dele, mantém as amizades. Agora, é um meio violento, entre as amizades a bandidos e tal, mas é natural de onde ele veio. Ele tem colegas na escola que hoje estão no tráfico e tal. O preocupante é o envolvimento com o crime, que eu acho que deve ser evitado, que talvez seja a grande lição desse episódio. Eu acho que seja a grande interrogação desse episódio. Né? A grande interrogação que eu acredito e torço, mais que acredito, eu torço para que não haja um envolvimento. Pois é. Isso me lembra muito um questionamento que o Betinho fez uma vez, quando ele recebeu uma doação para o projeto, né, que ele tinha de... Você lembra disso? Da fome. Da fome, pois é, né? Quem está com fome agora, tem pressa, não sei o que e tal. E ele recebeu uma doação de origem escusa e foi lançado na parede por causa disso. Do jogo do bicho. Do jogo do bicho, exatamente. E aí ele se questionou muito em relação a isso. Né? Quer dizer, até que ponto ele tinha o direito de negar aquela doação, porque ele precisava daquilo, e até que ponto o exemplo de aceitar aquilo também não iria colaborar e proporcionar. Então foi um drama ético que ele viveu na época muito grande, e eu acho que é em cima disso que a gente tem que pensar. Não é? Quer dizer,
De onde vem faz diferença ou não faz? A ética é flexível ou não é? Então acho que a gente tem que ter clareza de algumas coisas. E é certeza. muita história para a gente conversar. É verdade, de onde vem, né? Vale a pena receber ou não? É o tema do nosso debate, o óbvio pela internet. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário lá nos nossos comentários, tá? De repente você pode até sugerir um tema para a gente debater aqui também. E continue com a gente.